Bom dia. Bom dia, bom dia. Quero agradecer a Deus, de estar aqui para compartilhar algo que foi falado no meu coração há uns meses atrás. E como o pastor falou sobre culto de missões, sobre aquilo que precisamos fazer, para nós entendermos onde a nossa esperança está, o que nós vamos viver, como será o meu futuro. Nós vimos ali que na Índia usa-se dentro do shopping ler as mãos. E o Senhor já tinha falado muito comigo, mas quando a pastora me falou, me mandou uma intimação, ela não me perguntou se eu queria. E o Senhor falou comigo: me busque no que você sabe, e eu vou falar o que você precisa passar para a igreja. E é tão louco porque eu perguntei para Deus: por que nós oramos? Senhor, por que nós oramos? A esperança está na oração, a esperança é Cristo. E por que nós oramos? E muitas vezes não é nada espiritual. É tão louco porque na hora que eu fiz essa pergunta, o Espírito Santo me mostrou assim: lembra do seu pastor, que ora assim: abençoe esse alimento em nome de Jesus, amém. Porque ele quer comer. Então nós oramos muitas vezes por hábito. E hábito é bíblico. Não é errado orar por hábito. Eu tenho o hábito de acordar e orar. Vou deitar, eu oro. Eu vou viajar, eu oro. Eu vou comer, eu oro. Mas é bíblico. Também, muitas vezes oramos por culpa. Sabe por quê? Que a gente vem para a igreja e a gente olha para um irmão, para uma irmã e fala assim: nossa, olha como que ela está, olha como que ele está. Olha o lugar, olha a palavra que Deus deu para ele. Eu não oro nada. Ou você escuta a sua pastora dizer para você: passei uma noite orando, passei uma tarde orando. E eu disse para ela outro dia no carro, no último dia de aula, eu falei assim: eu tenho tanto orgulho da senhora, porque a senhora no carisma a senhora se despiu da superpoderosa. A senhora se colocou acessível a nós, e eu entendi a sua humanidade, e isso me faz ficar mais perto de você e te amar ainda mais. Porque muitas vezes oramos por culpa, muitas vezes buscamos a Deus por culpa, porque brigamos com alguém, porque falamos algo com alguém que não deveríamos ter falado, opinamos na vida de alguém que não deveríamos ter opinado, e aí vamos para o nosso quarto, para o nosso secreto. Muitas vezes nós precisamos de Deus. E isso me dói tanto, porque eu já vivi tanto isso, irmãs e irmãos. Eu buscava a Deus porque eu precisava. Eu precisava tanto de tanta coisa. Eu precisava que meu marido viesse para a igreja. Eu precisava que meu filho fosse curado. Eu precisava da cura no meu trabalho. Eu precisava da cura financeira. E eu aprendi isso. Que buscar uma oração era receber algo. Era receber uma direção. Era receber um escape. Nossa, eu recebi uma notícia ruim, irmãos. Por que notícia é ruim? Vocês já pararam para pensar? Porque não é aquela que você queria ouvir. Mas talvez Deus está querendo te mostrar a vontade dele. E você não está querendo ouvir o que Deus quer falar. Então, muitas vezes nós oramos porque a gente quer mostrar para alguém a nossa espiritualidade. Sou tão espiritual, eu falo em línguas, você nem sabe o que eu estou falando. Quantos de nós aqui já não fizemos algo achando que nós estamos fazendo um teatro? Não, eu vou orar, eu vou ajoelhar, eu vou ficar ali, eu vou levantar a mão, eu vou gritar glória a Deus. Quanta bobagem, irmãos. Deus nos conhece. Deus conhece o nosso coração, a nossa profundidade. Deus nos conhece. E isso não vai levar a nossa oração mais próximo de Deus. Nada disso vai levar essa oração mais próximo de Deus. Como eu disse, todas essas experiências em oração são bíblicas. Muitas vezes oramos, a gente tem os irmãos, da batalha espiritual. Tudo é demônio. O demônio
se levantou agora, o demônio está contra o meu trabalho, o demônio, e vive isso. O demônio é mais poderoso do que o próprio Cristo. Cristo já venceu o diabo, ele já foi vencido. Não existe uma guerra, não existe um ringue onde Jesus e o diabo estão guerreando. Essa guerra já foi acabada. Cristo venceu, ele desceu lá no inferno, tomou as chaves e mudou a nossa história. Só que sabe o que acontece? Nós não entendemos isso. Sabe por que muitas vezes nós oramos, nós pedimos mal? Porque nós não entendemos aquilo que Cristo fez. E por último, Deus me falou: tem a oração de missão. Porque eu falei: Senhor, é um culto de missão. A Keren está na Índia, né? Nós oramos aqui tanto por ela. A gente fica com a bandeira, nós oramos, nós conversamos com ela. E Deus falou comigo: e tem um culto, tem a oração de missão. Nessa oração, Deus nos faz orar pelo outro. E é isso que eu peço, que a igreja hoje entenda o quão é importante ter essa oração de missão. Orar pelo outro muitas vezes nos faz esquecer daquilo que nós estamos passando. Orar pelo outro muitas vezes nos faz sair do nosso comodismo. Como o pastor Léo disse, vai passar uma semana com a minha mãe, que logo essa depressão acaba. Por quê? Porque nós estamos olhando para nós. Nós estamos olhando para o nosso umbigo e querendo que Deus faça o que eu quero. É muito louco, porque quantas vezes eu fiz uma oração e fiz uma lista para Deus: Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. O Senhor tem que me dar, eu sou dizimista fiel. E você trata Deus como seu empregado. Pior. Mas Deus não tem que fazer mais nada. Procure saber por que você está orando, por que nós estamos orando. Será que a nossa oração está sendo correta? Será que a nossa oração está sendo realmente voltada para o Senhor, para viver um relacionamento com Ele? E muitos ainda falam para nós: nossa, mas você vai só orar? Você recebe uma notícia ruim? E alguém diz para você: você vai só orar? Oi, irmãos, eu já pensei assim também. Só que Deus me levou a um lugar e falou para mim: comece orando. Porque quando você ora, você diz para Deus: Senhor, eu não sei fazer. Por isso eu oro. Eu oro a Ti, eu peço. Eu te peço a Tua vontade. Gera em mim a Tua vontade. Aleluia. E tem muitos cristãos, eu não estou falando aqui para povo, para pessoa do mundo. Eu estou falando aqui para gente que está na igreja, como vocês. E Deus falou: faz essa pergunta muitas vezes: por que você está orando? Hoje é dia de realinhamento. Hoje é dia de entender o meu motivo, a minha real intenção, porque eu oro. Tem uma história que eu estava lendo sobre um livro, Reavivamento na África do Sul. Eita. Essa história é um reavivamento que começou. Eles começaram a orar todos os dias ao meio-dia. Então a pastora Flávia nos convoca a orar todos os dias ao meio-dia, por várias situações. E passa um mês, se levanta dentro desse grupo um desejo de parar. Um líder, talvez, ou talvez não, talvez brote no coração de cada um: vamos parar, porque essa oração não está tendo retorno. Nós não estamos vendo o fruto desta oração. E esse caso na África do Sul, levantam lá de dentro e diz: não, nós não vamos parar, somos remanescentes, vamos permanecer, vamos continuar orando. E assim, Deus faz um grande avivamento. Deus faz uma obra.
uma grande obra na África do Sul. Não desista, não esmoreça, não desanime. A terceira característica é que a nossa oração tem que ser ousada, fundamentada nas promessas de Deus. No versículo 6 ainda diz assim: vós o que fareis lembrar ao Senhor? Oração é lembrar a Deus as suas promessas. Renata, mas que heresia é essa? O pastor Léo vai te julgar daí. O Senhor não precisa ser lembrado, mas nós precisamos lembrar das promessas que Deus nos entregou. Nós nunca podemos esquecer que aquele que fez, aquele que começou a boa obra, vai terminar na vida de cada um. Amém. Deus não precisa ser lembrado, mas Deus vela pela sua palavra. Deus é vigilante pela sua palavra. Nós precisamos sim ser lembrados. O rei Ezequias, Josafá, Neemias, todos eles usavam frases como: Senhor, tu falaste, Senhor, tua palavra diz, Senhor, tu prometestes. E o Senhor hoje manda dizer para nós: lembre-me, lembre-me, eu prometi, eu entreguei a promessa, e os meus irmãos estão esquecendo de perseverar, de ser fundamentado na palavra. A nossa oração não pode ser uma oração rasa. A nossa oração tem que ser uma oração fundamentada, profunda. Eu preciso entender o motivo para que eu estou orando e pedindo e clamando. Isso é ser ousada em Cristo. Precisamos ter ousadia nele. Ousadia naquilo que ele nos prometeu. A quarta característica é muito interessante, porque a palavra diz no versículo 6: não descanseis. A nossa oração precisa ser ininterrupta, infatigável. Como eu disse, oração cansa. Orar cansa, dá sono. Pega na Bíblia para você ver. Você dorme. Mas nós precisamos entender que o nosso assunto com Deus, o nosso relacionamento com Ele, não pode terminar em 3 minutos rasos de oração. Precisamos entender e ter uma vida de oração. O nosso corpo tem que clamar pela vinda dEle. Afinal, por que nós oramos? Para que nós oramos? Então precisamos buscar. E oração, ela nos dá fadiga. Nos traz uma fadiga, um esgotamento. Muitas vezes, quando oramos por alguém, nós saímos desse lugar cansados. O nosso corpo treme, porque estamos totalmente entregues àquela oração. Precisamos entender esse relacionamento. Precisamos ter disposição. Jesus ora no Getsemane. E é tão interessante porque a palavra diz que ele sua sangue. Porém, estava frio. Se você continuar lendo a palavra, você vai entender que estava frio porque Pedro foi se aquecer na casa do sumo sacerdote. Ele não foi usar ventilador. Então, oração fadiga. Oração cansa. Oração é algo que talvez precisamos entregar todo o nosso corpo, toda a nossa alma. Muitas vezes precisamos esquecer daquilo que estamos vivendo. As situações aos nossos olhos são difíceis. A gente não vê solução. Mas nós não podemos esmorecer. Aleluia. Nós não podemos esmorecer.
Em Hebreus 5,7 diz isso. Jesus suou sangue. Jesus suou. Ele chorou compulsivamente. E muitas vezes nossa oração é tão vazia, tão epidérmica. Senhor, Tu sabes o que eu preciso. O Senhor sabe, dono de todas as coisas. O Senhor pede para vocês hoje: clamem a mim, com todo o corpo, com toda a alma e com todo o coração. Precisamos entrar nessa oração por completo. Um exemplo de uma mulher da Bíblia é Ana. Ana entra nesse lugar de oração e de busca. Ana vai para o templo e ora, ao ponto das pessoas acharem que ela estava bêbada. Porque a entrega dela. O problema é que nós não queremos nos entregar. Nós temos muito a fazer. Nós temos muita coisa a resolver. Muitas preocupações. Muitas coisas. A nossa empresa, a nossa casa, o nosso marido, a nossa festa, a nossa viagem. E nós nos esquecemos que tudo começa com uma oração. O Senhor pode transformar o nosso interior através de uma oração. Eu sou resposta de uma oração. Se eu estou aqui hoje é porque eu sou uma resposta de oração. Porque alguém se colocou a clamar por Deus para mim. Porque eu não sabia orar. E muitas vezes não sei o que falar para Deus. Mas nós precisamos entender que o nosso derramar tem que ser intenso. Mônica é mãe de Agostinho. Uma mulher que orou pelo filho por 30 anos. Meu Deus. Oi, irmãos. Quantas vezes nós oramos por 8 anos e já desanimamos? 2 meses já desanimamos. E Ambrósio disse assim: um filho de tantas lágrimas jamais poderá se perder. Aleluia. O quanto você tem chorado, o quanto você tem clamado por aquele que é da sua família e não está aqui, ou você já esqueceu, já se entregou. Mônica orou por 30 anos por Agostinho, e ele se tornou realmente um filho de muitas lágrimas. A quinta característica: a nossa oração tem que ser importuna e ousada. Como eu já disse, no versículo 7 diz assim: nem deis a ele descanso. É para Deus que nós não podemos dar descanso. Porque Deus não tem problema de agenda cheia. Deus tem prazer em escutar a sua voz e falar ao seu coração. Muitas vezes nós não teremos essa resposta assim como a gente queria. Eu lembro que eu falava para o pastor assim: mas Deus podia fazer, né? Não, eu estou aqui, faz, resolve. Deus pode todas as coisas. Mas Lutero diz que orar é esmurrar o céu, é se colocar num lugar que nós precisamos ter ousadia. Nós precisamos ser aquele importuno que diz a todo tempo: Senhor, eis-me aqui. Senhor, olha eu aqui, ó. Senhor, estou aqui. Senhor, não se esqueça. O Senhor disse na palavra, como eu disse antes, com fundamentos. O Senhor disse na palavra. Na palavra diz que a tua promessa, na palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as enfermidades. Então eu estou aqui, Senhor. Eis-me aqui. Pai, sou aqui, ó. Não esqueça de mim. Esse é aquele cara importuno. Tem uma parábola que diz sobre isso. Que o cara toca no vizinho na madrugada para pedir pão. Porque eu estou parafraseando, tá, irmãos? Porque ele recebeu umas visitas e a época, o costume dos judeus era
entregar para aquele povo algo para eles comerem. E ele vai, e o cara fala: não, eu não posso, eu estou dormindo, meia-noite. Só que esse não é o nosso Deus. Porque o nosso Deus está pronto. O nosso Deus está pronto para responder cada oração do coração de vocês, do nosso coração. O nosso Deus está pronto, com a mão aberta, com o ouvido aberto, para te ouvir. O problema é que nós não queremos falar. O problema é que nós queremos nos divertir. O problema é que nós trocamos o escutar a Deus, o falar com Ele, o se relacionar com Ele por qualquer coisa. Tão pequeno, tão passageiro. Vou tomar uma água. Amém? Temos que ser audaciosos, mas temos que ser humildes e entender que Deus já fez, Deus já entregou seu Filho. Nós não oramos para receber algo, nós oramos para entregar algo. Nós oramos porque queremos sentar à mesa do Senhor, comer com Ele, conversar com Ele. Nós oramos e falamos com Ele: Senhor, eis-me aqui, ajuda-nos, não sabemos o que fazer. A sexta característica diz assim no versículo 7: nem deis descanso a Ele até que restabeleça Jerusalém. Oh, meu Deus. Doido. Não abra mão da sua resposta. Ai. Não abra mão da sua resposta. Tá difícil, tá cansado. Continua como um guarda numa guerra que se coloca para buscar a vitória. E muitas vezes uma vitória que você não deseja. Muitas vezes uma vitória que você não almeja. Mas é aquilo que Cristo tem. Se alinha ao coração dele. Se alinhe, se coloca. Nós não temos permissão para desistir. A palavra nos diz o tempo todo: orai, orai, orai. Aqui Isaías está dizendo: até que. Jerusalém é até que. Família é até que. Irmão é até que. Até que vem a resposta. Ele não diz com um mês, com um ano, com um dia, com uma década. Ele diz até que. Precisamos ter garra, determinação. George Miller teve 3.000 orações respondidas, específicas. Ele pediu: Senhor, eu quero isso. Deus respondeu. Senhor, eu quero isso. Senhor, para isso. Deus respondeu. 3.000. Ele teve 2 que ele não viu a resposta. Somente 2 em toda a sua trajetória. Foram 2 amigos. 2 amigos que um se converteu no leito de morte dele. Quando George Miller estava morrendo, esse amigo se converteu ao Senhor. E o segundo, no velório dele. Esses 2 amigos, como humano, ele não viu resposta. E talvez alguma oração sua ficará sem resposta. Talvez você parta para a eternidade e não veja a resposta. Mas não esmoreça. Não esmoreça. Porque o que mais importa é continuar perseverante, orando, pedindo, clamando. E a 7ª e última é uma oração específica por uma intervenção sobrenatural
No versículo 7, no final dele, diz assim: e aponha por objetivo de louvor na terra. Orar até que aconteça. Nós precisamos entender, como eu disse no início, na introdução, que nós temos pedido. Em Tiago 4,3 diz assim: pedi e não recebereis, e não recebeis, porque pedis mal. Muitas vezes pedimos para Deus pedra, achando que estamos pedindo pão. Só que Deus sabe que é pedra. Deus sabe que se te entregar você vai morrer. Então essa oração que está aí, talvez borbulhando, dizendo: eu não tive resposta, eu não tenho resposta, eu ainda não fui respondido. Quem sabe é pedra. Talvez estamos pedindo para Deus peixe. Talvez estamos pedindo para Deus cobra, achando que é peixe. Ter discernimento nele, alinhar o seu ventre com o ventre dele, gerar a vontade dele em você, não a sua nele. É diferente. E entender isso nos faz ter paz, estarmos em paz. Entender isso nos faz pedir algo que não é egoísta. Talvez entender isso nos traz para um lugar de comunhão. Nós precisamos pedir de acordo com a palavra. Precisamos pedir, precisamos entender que Deus está pronto em nos abençoar. Mas Ele nos conhece, Ele é o nosso Pai. Ele sabe, como já foi falado aqui várias vezes, nem tudo nós damos para um filho. E se Ele ainda não te entregou, nós precisamos continuar entendendo, pedindo esse discernimento. Continuar entendendo em Deus aquilo que Ele quer de nós. Para que nós oramos? Por que nós oramos? Precisamos entender que sempre estamos precisando mais de Deus. Precisamos entender que sempre precisamos mais de Deus. Mais de Deus. Mais de Deus. Deus é infinito. Não tem começo nem fim. Talvez você esteja aqui e diz assim: essa palavra não é para mim. Eu estou feliz, estou tranquilo, estou favorável, estou bem, já aceitei, a minha vida é essa, está tudo tranquilo. Irmãos, a igreja de Laodiceia achava que era rica e abastada. Só que ela estava enganada. Essa é uma situação crítica, porque realmente talvez você não precise mais de coisas, de criaturas, mas você precisa mais do Criador. Aleluia. Você precisa mais do Criador. Ele tem mais para entregar. Ele tem muito mais para entregar. Para finalizar, eu queria compartilhar com vocês, para que nós não sejamos passíveis espiritualmente. Tá tudo bom, tá tudo bem, tá bom, me acomodo aqui. Tá quentinho? Tá tranquilo? Pede para Deus assim: Senhor, eu estou num lugar que talvez eu gostaria e sempre almejei estar, mas eu não sei se esse lugar é a tua vontade. E eu quero fazer a tua vontade, não a minha. E eu fiz essa oração um tempo atrás. Como eu disse para vocês, muitas vezes a minha oração era uma lista. Senhor, quero isso, quero aquilo, E eu não esperava a resposta, só eu falava. Tá bom? Você está ouvindo, né? Está ouvindo.
E nós precisamos entender que orar é a arma mais poderosa. Que quando a gente ora, o inferno treme. Quando nós somos mulheres e homens de oração, muitas vezes é a única forma de deter o inferno. É a única forma que nós vamos conseguir romper o céu. Mas que nós não fazemos uma oração rasa, religiosa. Se você não ora na vida, você não serve para fazer mais nada. Porque nós somos criados para adorar, criados para amar, criados para orar. Como o pastor Léo falou, eu ontem assisti o Luiz Hermínio e eu fiquei muito impactada, porque nós precisamos entender onde estamos. Se nós não falamos com o nosso Pai, se nós não nos relacionamos com Ele, até porque relacionamento só existe com comunicação. Não me relaciono se eu não falo com essa pessoa. Uma pessoa que eu não conheço é porque eu não me relacione, portanto eu não converso com ela. E se eu não estou conversando com o nosso Pai, como Filho, nós somos religiosos. E nós estamos conversando com qualquer outra coisa, com qualquer outro Deus. E talvez não seja um Deus palpável, talvez não seja um Deus de barro, talvez seja um Deus tronado aqui, talvez seja um Deus entronizado no seu coração, talvez seja um Deus que habita dentro de você, ou você mesmo. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé, que nós vamos orar. Eu gostaria que nesse momento você abrisse sua boca, fechasse seus olhos. E por mais que você ache que você não tem nada para falar, por mais que você ache que você não tem nada a dizer a Deus, por mais que você ache que muitas vezes você já falou, já repetiu, eu gostaria que você se colocasse de pé, como um guarda na sentinela, como um guarda firme, ousado. Eu gostaria que a igreja começasse a orar. Senhor, fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus. Pai, eis-nos aqui. Vocês não precisam do outro, vocês não precisam de ninguém. O Senhor ouve a sua oração, pede bem, alinhe a tua vontade com a vontade do Senhor. Coloca o teu coração entronizado no coração de Deus. Pede a Ele a tua vontade. Pede a Ele, Pai, a tua vontade prevaleça em nós. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essas palavras. Eu te agradeço, Pai. Eu te peço, Senhor, fala ao coração de cada um. Que essa palavra seja ruminada, que essa palavra seja entronizada, que essa palavra, Senhor, gera neles um filho. Que essa palavra, Pai, possa, Senhor, tocar os nossos corações. Senhor, faz. Senhor, fala com cada um. Aqueles que estão aqui e que acham que o Senhor não os ouve, dá uma experiência nova, uma experiência com o Senhor. Escuta, Pai, escuta a nossa oração. Nós te clamamos.